convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 29, por favor. Que é o nosso texto bíblico que está-se a falar para o tema de hoje. Provérbios capítulo 14, versículo 29. E diz assim a palavra do Senhor: o homem paciente. Solta comigo, fala comigo. O homem paciente. O homem paciente. O homem paciente. O homem paciente. Ele faz o quê? Dá prova de grande entendimento. Dá prova de grande entendimento. Mas o precipitado faz o quê? Revela insensatez. Revela insensatez. Quer dizer, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Amém? Vamos nos colocar em pé. Sentados, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai. Senhor, este é o momento, Senhor meu Deus, que Tu me outorgas a missão de trazer a palavra. Sim. Meu Deus, eu me apresento diante do Teu altar. Senhor, neste momento que eu possa diminuir, que Tu possas crescer e que nenhuma palavra, Deus, saia da minha boca sem a Tua permissão, por amor ao Teu nome, Senhor. Meu Deus, toma a Tua igreja, toma cada vida que está aqui presente, assim como Tu falaste comigo, Senhor, por intermédio desse tema, por intermédio desta palavra. Deus, fala comigo, fala com Teus filhos, fala com a Tua igreja. Fala, Senhor, meu Deus amado, porque a cada dia, Senhor, nós queremos Te adorar, nós queremos Te servir com maior precisão, Te queremos, ó Pai, Te adorar com tudo que temos, com tudo que somos, ó Deus amado, e nos aperfeiçoar na Tua presença a cada dia. Senhor, muito obrigada. Ó Deus, eu oro pelo Seu respaldo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estarei aqui. O nosso tema de hoje, como já sabemos, é mulher lapidada no temperamento. Irmãos, quando o pastor deu-me um tema, realmente eu não me sentia muito bem ainda, mas eu tomei a liberdade de dizer: eu estou preparada para servir. E até porque já tinha recebido outros convites. E a semana passada, justamente, fui convidada para ir a Coimbra falar sobre os temperamentos. Sobre os 4 temperamentos do ser humano, mas dentro da espiritualidade, dentro da vida cristã. E hoje, quando o pastor me dá o tema, eu disse: prontos, aqui a investigação não é a mesma, ou a preparação não é a mesma que se dá quando uma pessoa vai fazer uma conferência do que pregar. Então, nesse âmbito, aqui eu quero, para começar, quero fazer ênfases do versículo 29 que diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Irmãos, eu creio que já tivemos a oportunidade de chegar em alguém que a distância essa pessoa já te revela o quê? Já revela insegurança, te revela problema, te revela um comportamento incoerente que automaticamente nos faz dar um passo atrás. Muitas das vezes nós encontramos pessoas, e até mesmo nós, irmãos, eu vou falar de mim, como era Antônia. Antônia era uma mulher que ao falar, que ao apresentar ou não parava para ouvir, ela era uma mulher precipitada. E nesse comportamento eu gerava muitos problemas, não só dentro do meu matrimônio, mas também dentro de alguns relacionamentos
próximos. E quando Deus começou a trabalhar na minha vida, a primeira coisa que eu comecei a fazer é começar a pedir perdão. Comecei a pedir perdão, primeiramente ao meu esposo, posteriormente aos meus filhos e outras pessoas mais cercas, que eu tenho a certeza que anteriormente eu havia magoado seu coração. Então, antes de nós entrarmos propriamente no nosso tema, eu quero aqui fazer uma definição do que é o temperamento. Temperamento é definido como os traços ou padrões que cada ser humano carrega dentro de si. Ou seja, atributos que recebemos das nossas famílias, tanto paternos ou maternas, e de forma biológica. Quer dizer que temperamentos são comportamentos que nós, seres humanos, herdamos de outras pessoas. E quem são essas pessoas principais na qual nós herdamos? Nós herdamos esse temperamento da parte de pessoas significativas para a nossa vida, que podem ser nossos pais, nossos tios, avós ou primos, pessoas que nos cuidaram na infância. Como se forma esse temperamento? São rasgos, é um comportamento biológico que vem de raízes, que vem de geração, que vem de outras pessoas, para além dos nossos pais, nossos tios, outras pessoas significativas que cuidaram-nos. Automaticamente essas pessoas também receberam de outras pessoas e assim vai passando de pessoa a pessoa. Qual é a importância de nós sabermos sobre temperamento? Irmã Antônia, se pode mudar temperamento? Irmãos, cientificamente, não. Cientificamente não. Porque são comportamentos, quando eu falo de comportamentos enraizados, estou falando daquilo que você leva no seu sangue. Irmãos, eu tive a oportunidade de ver uma tia minha ao dormir, quando foi fazer uma visita em minha casa, e ela dormia tal igual como eu. Eu fiquei totalmente admirada. Dorme cedo, como eu. Não gosta de comer muito pão, porque se enjoa. Perdão, ao dormir, ela dorme intacta. Até ao falar, ela gestualiza como eu também vou gestualizando. Até a minha mãe. E quando ela vê a minha filha preparar-se, ela diz assim: uau, ela é igualita à tua mãe quando tua mãe era pequena. O mesmo desastre que ela faz ao preparar-se era o mesmo desastre que a tua mãe fazia. E olha, irmãos, estamos a falar de geração totalmente distinta, totalmente diferente. Então, automaticamente, o que é o temperamento? É o que nós levamos enraizado nas nossas veias, no nosso sangue. Cientificamente, esse comportamento, esse temperamento dificilmente muda. Por quê? Porque na medida que nós vamos adquirindo esse conhecimento, cientificamente, não nos dá propriamente a estratégia. É como dizer, podemos mentorar, podemos ensinar, podemos dar palestra, podemos moldar um comportamento, mas definitivamente mudar esse temperamento já fica um pouquinho desafiante, porque esse ser humano, esse adulto, já vem com hábitos que estão totalmente estampados em sua vida. Irmãos, como se forma esse temperamento? Através desse comportamento enraizado. Mas a partir de quem? Nascemos assim? Alguns comportamentos biológicos, sim. Mas há outros que é formado por causa do nosso caráter. Hábitos. O que são hábitos? O que são caráter? Caráter são comportamentos que nós vamos realizando frequentemente e que posteriormente se tornam hábitos. Por exemplo, se eu, Antônio, como sempre e não lavo as mãos, ou não tenho o hábito de tomar banho, ou não tenho o hábito de tratar do meu cabelo, ou não tenho o hábito de tomar água,
tal igual, se eu não ensino os meus filhos, assim os meus filhos vão aprender. E esse tipo de comportamento vai se tornar um hábito. Irmãos, eu lhes faço essa introdução porque nós vamos começar a falar do livro de Provérbios. Mas antes, aqui está. Eu tenho uma pergunta. Quem é a pessoa que quando a orar não pede sabedoria? Levanta a sua mão. Quem é a pessoa que quando vai orar, dobra o seu joelho, se prostra na presença de Deus, não ora por sabedoria? Creio que ninguém. Todos nós oramos e dissemos: Senhor, dê-me sabedoria. Irmãos, uma das orações que eu sempre praticava antes e depois do meu casamento era: Senhor, dê-me sabedoria para levar o meu matrimônio e para cuidar dos meus filhos. Mas eu não tinha conhecimento do que é orar por sabedoria, porque apenas aprendemos por sabedoria. E quando nós falamos de sabedoria, cremos que estamos a falar de para saber andar. Ok, tá bom, vamos saber andar. Mas eu dobrava os meus joelhos pedindo a Deus que me desse sabedoria, mas eu não tinha consciência do que é sabedoria. Mas podemos ver no livro de 1 de Reis, quando o rei Salomão fez o quê? Pediu a Deus que... Aí está a resposta. Quando o rei Salomão pediu a Deus para que lhe dera sabedoria para governar o seu povo. Quer dizer que sabedoria, ela serve para quê? Para orientar, para governar, para dirigir. Se nós não automaticamente não dirigirmos com sabedoria, nós vamos primeiramente nos perder e estaremos levando esse povo que perda-se também. Essa é uma das respostas para o conteúdo de sabedoria. Muitas vezes, quando nos é assignada uma missão, ou quando nos casamos, ou acabamos de ter um filho, ou vamos tomar uma decisão super importante, e para quem depende de Deus, eu coloquei essa parte aqui por quê? E para quem depende de Deus? Porque muitas das vezes, quando nós vamos tomar uma decisão, não consultamos a Deus. Nós não consultamos a Deus. Primeiro, é muito mais fácil apresentar-se a uma amiga. Olha, amiga, eu tenho um fulano, o que achas? Posso namorar com ele? Tu lhe conheces melhor? Ninguém conhece melhor o seu amigo, ninguém conhece melhor o seu filho, ninguém conhece melhor a tua amiga, a tua casa, ou a decisão que você vai tomar. Ninguém conhece melhor que o nosso Deus. Então, todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a decisão que você vai tomar, toma-lhe a base do Senhor, consultando a Ele, ao nosso Deus primeiramente. Automaticamente, a pessoa ora a Deus dizendo: Senhor, dê-me sabedoria. A resposta está no livro de 1 de Reis. Amém? Amém. Podemos ver o exemplo também de Esther. O que aconteceu com Esther? Primeiramente, tinha um mandado que a Esther, ninguém podia se apresentar ao rei. Então, quando aconteceu aquela situação que quando Amã, ele mandou um decreto que iria, infelizmente, ou segundo a vontade de Deus, eu digo sempre que tudo estava dentro da vontade de Deus. Ele, quando pediu ou decretou que o povo judeu, ou o povo ai Deus meu, de Esther, que o povo de Esther, podemos ver o exemplo de Esther, quando Esther jejuou durante 3 dias, com o fim de pedir a Deus discernimento à hora de se apresentar ao rei. Porque primeiro ela estava infringindo o quê? Uma lei. Qual é a lei? Que ninguém podia se apresentar ao rei. Podemos ver no livro de Esther 4, 15 e 17. Segundo, ela precisava fazer o pedido ao rei, que é um dos pedidos mais importantes para a libertação do povo, no povo judeu, pelo decreto que Amã havia feito para aquele povo.
automaticamente ela teve que orar, ela teve que jejuar, pedindo sabedoria para tomar qualquer decisão ou atuar. Nos brinda a oportunidade de tomar uma decisão incorreta. O livro de Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato desprezam a sabedoria e a disciplina. Para os ímpios, ou os descrentes, a palavra temor significa que? Medo. Se nós nos aproximarmos a um ímpio automaticamente e nós lhe falarmos sobre sabedoria ou sobre temer a Deus, essa pessoa automaticamente, esse descrente ou essa pessoa que não busca Deus ou essa pessoa que todavia não entregou a sua vida a Deus, automaticamente ele vai ter medo. Mas ao câmbio, os cristãos, nós os cristianos temos reverência, respeito, fidelidade. Sem embargo, a palavra referente, a palavra, ai Deus meu, Padre, me perdoe. Deus ele é maior, amém? Amém. Nós entendemos os sinais. Porque quando se fala de mudar uma vida, que só o nosso Deus é que transforma, o inimigo ele começa a colocar situações, distrações e confundir. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui. E assim como Deus falou profundamente ao meu coração, Deus também vai falar para a sua vida. Amém. E nesse momento eu tomo autoridade pelo mundo das trevas, em nome de Jesus, pelo poder que Deus me deu, para expulsar tudo, toda distração, tudo que não faz parte não faz parte do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O livro de Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1:7. Para os ímpios, os descrentes, essa palavra significa medo. Ao câmbio, para o cristão significa reverência, respeito, fidelidade. Sem embargo, essa palavra faz referência à nossa conduta, ao nosso comportamento. Quando nós falamos de conhecimento, quando nós falamos de pessoas que desprezam a sabedoria, ao mesmo tempo estão desprezando o quê? O conhecimento, estão desprezando uma mudança automaticamente. Desse modo, a Bíblia descreve uma pessoa sábia, a que busca conhecimento em Deus. E o tempo, consoante o tempo, vai adquirindo novas atitudes, que vai somando a sua vida diária, convertendo-se em uma mulher cheia do Espírito Santo. Essa aqui é uma introdução. Podemos comprovar o mesmo no mesmo livro, no capítulo 8:13, que diz: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância e o falar perverso. Quando se escuta ou quando se fala do livro de Provérbios, talvez o primeiro que vem à sua mente é o quê?
Rei Salomão. Quando nós ouvimos ou quando vamos ler sobre o livro de Provérbios, automaticamente a primeira pessoa que vem à nossa mente é o rei Salomão. Mas por quê? Porque através dele podemos ver como Deus abençoou a sua vida após dele ter orado por sabedoria. Onde o rei Salomão pediu a Deus que lhe dera sabedoria para governar o seu povo. Ao ler o livro de Provérbios, podemos ver que é um livro que trata tipicamente não somente de oferecer sabedoria, mas também nos brinda conselhos práticos, em qual podemos aplicá-la em nossas vidas diárias, nos permitindo acercando-se a Deus e viver uma vida de propósito. De que maneira? Cada vez que lemos a palavra de Deus, automaticamente nós vamos adquirindo conhecimento. Nós vamos adquirindo conhecimento e entendimento para podermos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado. E aplicarmos em nossa vida, automaticamente estamos permitindo que Deus nos ajude a mudar. Porque antes de virmos para Cristo, nós primeiramente fizemos coisas desagradáveis. Quando eu dei aqui a definição sobre o temperamento, automaticamente aí o Espírito Santo, quando nós nos entregamos a Deus, o Espírito Santo, ele toma conta do nosso ser. Quando nós nos entregamos a Deus, automaticamente nós estamos nos permitindo adquirir novo conhecimento, estamos nos permitindo viver o sobrenatural de Deus e poder sair desses comportamentos que impediam-nos de servir a Deus. Quando eu dizia que há comportamentos, que dentro do temperamento existem os comportamentos enraizados ou rasgos que nós herdamos dos nossos pais, de pessoas significativas. E quando eu comentei que cientificamente não é difícil trabalhar nesse comportamento, mas por intermédio da palavra do Senhor é possível que... Deus meu, Padre, baixa sobre... Não, por favor, eu quero que a moça me ajude. Exato, por favor. Obrigada. Que por intermédio da palavra de Deus, nós podemos adquirir essa sabedoria, adquirir este conhecimento e poder colocá-lo em prática em nome de Jesus. Amém? Amém. A palavra hebreia traduzida, Provérbios, literalmente quer dizer representar ou ser como. Então aqui a minha pergunta é: a quem ou quem você representa? A quem nós estamos representando? A palavra traduzida provérbio em hebreu literalmente quer dizer representar ou ser. Ademais, se pode falar o mesmo de representar alguém, se não obtermos conhecimento necessário, que através desse conhecimento é que nos permitirá com que nós possamos exercer esta função e representar Cristo por intermédio do nosso comportamento. E nessa mesma direção é importante tomar em conta que para representar a Deus necessitamos adquirir sabedoria, com a finalidade de nos despirmos do velho homem e nos assemelharmos a cada vez mais ao nosso Deus, à imagem do nosso Deus. Amém? Amém. A palavra sabedoria se traduz como conhecimento. Quando escutamos sobre sabedoria, se está referindo à sabedoria que nós adquirimos, não está referindo-se à sabedoria que adquirimos através das leituras ou praticamos em nossos livros, em nosso trabalho diariamente, ou temas relacionados com essa leitura, mas se trata da sabedoria que nós encontramos quando lemos a palavra do nosso Senhor, a palavra de Deus, a palavra do conhecimento, o Deus que nos aconselha e que nos molda e nos torna sábias em toda maneira de pensar e atuar. Quer dizer que a palavra sabedoria se define como conhecimento.
Se eu vou representar alguém, se eu, Antônia, vou representar uma empresa ou vou representar a minha igreja, automaticamente eu devo me preparar. Automaticamente eu devo tomar conhecimento. Esse conhecimento é que me vai permitir levar e representar a minha empresa ou representar algo, algo que me fez com que eu fosse para lá para poder representar com maior precisão. Nesse caso, traduzindo sabedoria, ela se traduz como conhecimento automaticamente. Irmãos, de verdade, não sei o que está passando. Meu Deus, eu estou... De verdade. De verdade, não sei o que está se passando. Me perdoe. Não sei o que está se passando. Amém. Vamos continuar, amém? Amém. Deus sabe todas as coisas. Amém. A minha pergunta, tomando em conta a palavra literal de Provérbios, surge uma pergunta: a quem representas quando estás com os teus amigos, no teu trabalho ou quando estás fora dos olhos da igreja, dos irmãos da igreja? Com quem te pareces? A quem você se aproxima? A quem o teu comportamento se aproxima? Como você representa Cristo, tendo em conta que o livro de Provérbios se traduz como representar ou ser como. E automaticamente sabedoria se traduz como conhecimento. Como tu representas Deus através do teu comportamento? Como nós nos apresentamos no serviço, nos apresentamos na escola, como nós nos apresentamos para representar, para que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio da sua palavra. As nossas atitudes, uma das atitudes de uma pessoa que começa uma vida com Deus, mostra automaticamente um modo, ou se transforma, ou se reflete no seu modo de vida. Dizer que antes, irmãos, vão me perdoar, de verdade que só Deus sabe. Glória a Deus. Glória a Deus Santo. Amém. O livro de Provérbios nos ensina como uma mulher deve atuar para se tornar sábia. No livro de Provérbios 2:6, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Um soldado, quando vai para a batalha, o que ele leva consigo? O meu pai, automaticamente, ele é militar. E quando me recordo na minha infância, quando ele tivesse que deixar-nos, eu e a minha irmã, ele, quando fosse para a marinha, na altura, ele levava alguns instrumentos e automaticamente ele se preparava para poder atacar como deveria ser. Então, isso se pode aplicar, e o mesmo passa conosco como filhos de Deus. Quando buscamos o conhecimento com o fim de eliminar tudo que nos limitava, ter uma vida condigna. Quando eu aqui digo, quando buscamos a Deus,
E quando buscamos por conhecimento, por sabedoria e eliminar tudo que nos limitava, aqui se refere os rasgos, o comportamento que nós adquirimos, tudo que ficou enraizado na nossa alma, tudo que ficou enraizado dentro de nós, automaticamente quando nós começamos a buscar conhecimento por intermédio da palavra, automaticamente esse comportamento começa a ser eliminado. Mas se nós permitirmos com que assim suceda, se nós nos permitirmos, se nós buscarmos a Deus, se nós adorarmos ao Senhor, se nós nos prostrarmos na sua presença, automaticamente esse comportamento se elimina. Recordando que cientificamente precisa se trabalhar profundamente, mas falando segundo a palavra do Senhor, que só Deus tem o poder para transformar as nossas vidas, só Deus, por intermédio da palavra do Senhor, Deus pode transformar as nossas vidas. Aquele comportamento enraizado, aquele temperamento que te impede, ou que faz com que a presença de Deus, ou que faz com que a sua vida não avance, ou que faz com que você não cresça, automaticamente, quando nós começamos a nos deleitarmos na presença do Senhor, quando nós começamos a buscar a presença do Senhor, quando nós começamos a ler e a estudar a palavra do Senhor, nós vamos começar a eliminar esse comportamento e automaticamente novas atitudes farão parte do nosso ser. Por isso é sumamente importante que nós nos prostremos na presença do Senhor. É sumamente importante que nós nos deixamos ser usadas pelo poder do Espírito Santo. É sumamente importante que nós nos deixemos ser capacitadas por Deus. Porque ao mesmo tempo pedir sabedoria a Deus, você está pedindo sabedoria, você está pedindo conhecimento para dirigir uma vida, para instruir uma vida. E quem faz parte dessa vida são os teus filhos. Para quê? Para que automaticamente aquilo que te limitava ou que te manteve cativa, porque há temperamentos que nos mantêm cativos, não nos permitem evolucionar, não nos permitem crescer. E muitas das vezes nós queremos nos perguntar, muitas das vezes nós queremos murmurar contra Deus, ou muitas das vezes também queremos justificar-nos ou até mesmo atacar a outras pessoas, crendo que é através dessas pessoas que nós temos esse tipo de comportamento, ou crendo que é através dessas pessoas que nós estamos nos comportando dessa maneira. Mas quando a gente aprende a conhecer as nossas raízes, aprende a conhecer ou saber de onde nós saímos, automaticamente você começa a tomar novas atitudes e deixar essa vida de ignorância, deixar essa vida que te impede de buscar e servir a Deus com maior precisão. Por isso é sumamente importante que nos prostremos a Deus, é sumamente importante que adoremos a Deus, é sumamente importante que nós busquemos e nos prostremos na presença do Senhor. Saber identificar ou saber controlar o seu temperamento é sinal de posicionamento. É como se Deus te está ensinando a posicionar-se dentro dessa situação, operando a essa situação. É sumamente importante a cada dia nos prostrarmos na presença do Senhor. Porque sabendo que antes éramos pessoas que representávamos uma lei. Antes representávamos quê? Uma lei. E essa lei, quando se refere, eu me refiro aqui da lei humana. Antes nós estávamos debaixo de costumes, hábitos, éramos regidos, a nossa vida era regida por outras pessoas, era regida pelos nossos pais, era regida por pessoas significativas. Mas quando nós nos acercamos ou quando nós nos aproximamos a Deus, automaticamente nós estamos permitindo que Deus se faça presente em nossas vidas e automaticamente nos tornarmos numa mulher de Deus. E aqui eu coloquei algumas palavras que dizem: a mulher lapidada em seu temperamento, ela representa Deus em sua vida. De que maneira nós podemos representar Deus em nossas vidas? De que maneira? Através do nosso comportamento, através da nossa fala, de como nós
falamos com as pessoas, irmãos, mesmo até ao falar com nossos filhos, mesmo até ao falar com nossos esposos, amigos, nós estamos representando Cristo. Se eu, Antônia, tenho uma maneira distinta de conversar, de falar com os meus filhos, com grito, por exemplo, o meu filho vem, ou uma filha, um amigo vem, e automaticamente eu começo a gritar, eu começo a destratar essa pessoa, eu começo a levantar calúnia, ou mesmo até levantando calúnia, ou mesmo no seu trabalho. Irmãos, eu já trabalhei com pessoas que só de pensar que ao ir ao trabalho vou me encontrar com essa pessoa, eu já começava a sentir-me mal. Já começava a sentir-me mal. Por que passa isso? Por causa da conduta, por causa do comportamento que essa pessoa apresentava. Por isso é que na medida que nós vamos nos apresentando a Deus, a mulher lapidada no seu temperamento, ela representa Deus em sua vida através do seu comportamento. É o que nós falamos, através do seu comportamento, e mede o que fala. Ela não fala exageradamente. Ela tem controle daquilo que fala. Isso de dizer que não saiu, passou. Não, você me passou. Não, eu tive que falar porque tive que lhe falar. Outra é dizer, não, viste, eu lhe falei mesmo, mas lhe falei. Mas no final, esse lhe falei, no final o que está a significar? Você está levando uma consciência de culpa. Isso de dizer falei, é somente para justificar um caráter, para justificar o teu comportamento. Mas nós devemos medir aquilo que falamos com o intuito de não ferir a outra pessoa, independentemente da situação que te encontras. Em sua forma de apresentar-se a Deus, é outra maneira que nós representamos a Deus. A nossa maneira de vestir, a nossa maneira de comportar-se, fala muito da pessoa de quem nós estamos servindo. Se você quer representar a Deus, apresenta-se adequadamente perante a Deus e perante ao mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Nessa mesma direção, dizer que a palavra representar vem do conceito original voltar a estar à frente. Essa palavra me chamou muita atenção porque voltar a estar à frente quer dizer que os comportamentos, que as atitudes que nós fomos adquirindo e que não foram lapidados e que não foram moldados, esses comportamentos nos tornam o quê? Para trás. Eu às vezes digo muito em algumas conferências, se tu não vences um comportamento, se tu não vences um problema, automaticamente esse problema te impede de avançar. É como no processo de desenvolvimento de uma criança. Uma criança, ela precisa primeiramente seguir os passos corretos para que ela possa vir a caminhar. A criança começa, ela sai do gateio, sai do gateio, depois do gateio começa a levantar, depois de levantar começa a dar esses passos. Se a criança não passa pelo processo do gateio, segundo a psicologia de desenvolvimento, automaticamente essa criança te vai apresentar uma alteração no seu desenvolvimento, que significa dizer que ela não poderá avançar para outro nível. Já deixa um vazio, já deixa uma escassez de informação nessa criança, que posteriormente precisa se trabalhar para que esse vazio seja preenchido. Quer dizer, que lhe permite passar para outro nível. Jean Piaget ele coloca como passar para outro período, passar para outro nível. Caso essa criança não me apresenta isso, ela não estará preparada para passar para outro nível. Ela precisa passar por aqui para poder ultrapassar esse nível, para poder subir de nível. Automaticamente passa com as nossas vidas. Por isso essa frase me chamou muita atenção quando diz voltar atrás, ou voltar atrás. Outra é pôr à frente. O que eu vou pôr à frente? O que nós já
acabamos de falar. Ser, saber apresentar-se, representar a Deus através do nosso comportamento. Assim que quando eu ponho primeiramente os princípios bíblicos por frente, estou dando ordem aos meus desejos. Quando eu coloco os princípios bíblicos, os ensinamentos que eu vou adquirindo através da palavra, eu estou dando ordem aos meus desejos, que eles não têm poder sobre mim. É dizer que eu tenho autoridade, eu tenho controle sobre esses desejos e que não podem ofuscar, não podem reprimir o poder de Deus ou a manifestação do Espírito Santo na minha vida. Automaticamente eu preciso retirar e dou ordem nesses comportamentos, nos meus desejos, que para ele não tem espaço, somente para o nosso Deus. Amém? Amém. Mulher lapidada no temperamento, ela busca conhecer a palavra de Deus, com o fim de adquirir conhecimento, não somente para uma intenção, não somente com a intenção de desempenhar um papel com dignidade, senão também para agradar o coração de Deus. Quer dizer que a mulher lapidada, ela vive somente para agradar a Deus. Ela apresenta sempre a medida da estatura e plenitude de Deus. Amém? Amém. Uma mulher lapidada no temperamento, por mais que esteja cansada, irmão, por mais que esteja cansada, por mais que se sinta totalmente cansada na vida, e quando eu falo de cansada, é quando nós nos levantamos dizendo, já não aguento mais, estou cansada. Mas por mais que essa mulher se sinta cansada, ela renova as suas forças em Deus, ela busca as forças ao Deus, ela se humilha na presença de Deus, porque ela busca a Deus de todo o coração. Ele busca aquele que lhe dá toda a força para poder seguir em frente. Amém? Amém. Ademais, ela leva a imagem do Senhor. Somos imagem e semelhança do nosso Senhor. E cada vez mais que nós representamos a Deus, estamos nos aproximando à imagem do nosso Deus. Amém? Amém. Também a mulher lapidada no temperamento se caracteriza como uma mulher que imita a Cristo, uma mulher imitadora de Cristo, porque anuncia o Evangelho através de quê? Do seu comportamento. Ela transmite o Evangelho, ela transmite o Evangelho através do seu comportamento, ao instruir o seu filho, ao cuidar do seu esposo, quando ela sabe se posicionar em todos os momentos, mesmo tudo que lhe foi assignado, tudo que lhe foi assignado serve para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, uma imagem é representar a Cristo, e tudo que nós fizemos no final será como a mulher que a Bíblia fala e descreve no livro de Provérbios 31, 1 a 31. Amém? Amém. Todas essas características fazem parte do nosso caráter. Todas essas características fazem parte do nosso caráter. Faz parte de um caráter. E uma mulher temente a Deus se destaca através do conhecimento que vai adquirindo cada vez mais que busca a Deus. E agora aqui eu faço uma chamada de ação para que você tome consciência que tipo de mulher estás disposta a ser. Que tipo de mulher nós estamos dispostas a ser. A Bíblia nos descreve de dois tipos de mulheres, com duas características: a nécia e a sábia. Qual delas você está disposta a ser? A imprudente, a insensata ou a mulher sábia? A mulher sábia. Então aqui te faço esse chamado: que tipo de mulher estás disposta a ser? A sábia ou a nécia?
para que refletas sobre o seu comportamento e observa o que deves aprender. Eu digo sempre, eu não posso aprender algo se eu não identifico o que necessito aprender. Primeiro, identifico a área em que eu posso aprender e posteriormente eu busco conhecimento. Recorda o exemplo que eu dei, o testemunho que eu dei, que quando me casei e quando comecei a ter filhos, o primeiro que eu fazia era o quê? Orar a Deus para que me dê a sabedoria para poder cuidar aos meus filhos. Porque eu particularmente não sabia como cuidar aos meus filhos. O único que eu sabia fazer era falar e bater. Mas agora, instruir, orientá-lo, eu não conseguia. Porque anteriormente se dizia, e eu também já usei essa palavra, o cuidar do filho ou cuidar filho, para cuidar um filho não existe um manual. Mas hoje eu digo sim, que para cuidar de um filho existe um manual sim, que é a palavra do Senhor. Aqui nós encontramos tudo para que nós possamos instruir os nossos filhos como deve ser. Então eu só orava, Senhor, dê-me sabedoria, mas automaticamente se eu não desse um passo e buscar essa sabedoria, aonde é que eu podia buscar? Porque quando nós oramos a Deus, automaticamente o Espírito Santo, ele toma conta, ele vem e toma conta do nosso corpo. Ele se manifesta em nós e nos direciona, nos dá uma orientação de como podemos começar, até que parte podemos chegar, para que a partir disso nós vamos adquirir esse conhecimento e poderla praticar ou colocar em prática na vida dos nossos filhos ou daquilo que nós estamos pedindo a Deus. Que a cada dia, meus irmãos, possamos estar dispostas à mudança, com o fim de representar a Deus através do Espírito, através do fruto do Espírito. Eu orava muito a Deus pedindo isso também. Pedindo os frutos do Espírito. Porque eu orava assim, Senhor, nessa época eu orava, Senhor, dê-me sabedoria. Senhor, ensina-me a amar. Às vezes a gente busca livros, né? Que fala sobre amor, de como amar um filho, de como amar um esposo, de como ser uma esposa presente na vida do esposo, ou de como ser uma crente que busca a Deus, ou como servir a Deus na igreja. Mas nós temos o fruto do Espírito. Isso nós não vamos encontrar no livro, ou em qualquer livro. Os frutos do Espírito nós vamos encontrar quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, quando nós decidimos deixar aquilo que nos atrapalha, deixar aquilo que nos limita e passarmos a representar Cristo através do nosso comportamento, como através do Espírito, através dos frutos do Espírito. Irmãs, eu sei que chegar até aqui não foi fácil. O inimigo, ele tentou. Mas eu orei a Deus para que terminasse de transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. De uma maneira totalmente distinta, eu particularmente também não percebi, mas e quando a gente vem falar sobre a palavra de Deus, é uma luta entre a carne e o espírito, mas eu desde o princípio eu disse que eu estou aqui para representar Cristo. Amém? Então, que a cada dia possamos nos mostrar dispostas a mudar, a mudanças, representar Deus através dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há quê? Contra essas coisas não há lei. Aqui o livro de Provérbios nos brinda um ensino amplo sobre como devemos atuar para nos tornarmos mulheres sábias, nos convertendo em mulheres sábias a cada dia. Amém? Amém. Aplausos para o nosso Deus. Amém?